Bem, eu trouxe aqui porque talvez quando a gente vai estudar um pouco essa questão, as leis da alimentação, a lei de escudeiro, as leis de escudeiro, a gente vai estudar um pouco sobre os grupos alimentares. Eu vou dar uma ênfase muito grande ao guia alimentar para a população brasileira. Por quê? Porque nós, da área de nutrição, nós temos que utilizar o guia a nosso favor. E quanto mais nós estivermos trabalhando em defesa da saúde, da alimentação do brasileiro, né, melhor a gente está cumprindo o nosso papel, né, de profissional, cidadão, pensando na saúde do outro. Então, na hora de elaborar um cardápio, eu, eu digo, reitero, reforço. Todos nós, profissionais da área de nutrição, técnicos em nutrição, nutricionistas, a gente precisa utilizar o guia alimentar para a população brasileira. Então, se você não parou para ler todos os detalhes, leia e veja de que forma todas as informações que podem estar ali podem contribuir para o planejamento de cardápio. Então vamos entender um pouco o que eu trouxe do guia aqui para contribuir nesse conteúdo de planejamento de cardápio. Então, dos alimentos à refeição. O mais importante que a gente precisa entender é que as preparações que vão ser constituídas, que vão ser elaboradas, que vão ser colocadas para compor aquele cardápio, necessariamente o mais importante é que elas saiam dos alimentos. Quando você, por exemplo, pega alimentos processados para compor, né, ou conservas ou alimentos ultraprocessados para compor a sua refeição, a tendência é você ir diminuindo a qualidade daquela refeição. E aí a gente não vai estar favorecendo aos aspectos de saúde daquele nosso comensal. Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês o que a gente pode fazer, como tudo isso acontece. Em primeiro lugar, é necessário que todos nós conheçamos os grupos alimentares e que a gente possa trabalhar utilizando a variedade desses grupos alimentares. Então, olha só, os principais grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira, eu vou colocar para vocês agora, por quê? Porque eles precisam ser levados em conta na hora de se elaborar um cardápio. Então, olha só, primeiro grupo, a gente tem o grupo dos feijões e é claro que nós podemos estar trabalhando com uma variedade de feijões, né? Com uma variedade de grãos, para que esse cardápio ele possa ser rico. Aí a gente fala assim, rico em nutrientes, porque mesmo eu tendo uma variedade grande de feijões, eu quando eu uso um feijão em um determinado dia ou outro, uma qualidade de feijão, a minha tendência é fornecer para aquela população que está consumindo, para aquele comensal, a experiência dele poder também estar consumindo talvez alimentos que ele ainda não consumiu e que foi elaborado com muito cuidado, com muito zelo e sabor. Então vamos lá. Grupo dos cereais, né? Então, utilizar sim uma variedade de cereais, né? Na hora de constituir o nosso cardápio. Então, reparem, por que eu estou falando desses grupos? Porque são os grupos que hoje os brasileiros consomem e que estão no nosso guia alimentar da população brasileira. Então, sempre quando eu saio de um cardápio de um dia que eu previ, vamos pensar que no outro dia eu posso estar utilizando alimentos, por exemplo, do mesmo grupo, mas alimentos diferentes, certo? Bem, uma outra questão é o grupo das raízes e tubérculos, né? Eu também estou utilizando raízes, tubérculos, para eu compor tanto
as minhas saladas cozidas, os meus acompanhamentos, as guarnições que eu vou estar utilizando. Então, a minha tendência também é aumentar a variabilidade do cardápio. Grupo dos legumes e das verduras, né, que é um grupo muito vasto e a gente tem sim como variar bastante o nosso cardápio utilizando os legumes e as verduras, saladas variadíssimas de todos os formatos e que a gente pode estar ousando, estar criando, usando a criatividade com esses alimentos, que são alimentos que vão conferir cor, né? Muita cor, uma quantidade grande de vitaminas e minerais, a quantidade de fibras, então é incalculável, né? Então a gente tem que abusar, né, desse grupo dos legumes e das verduras. O grupo das frutas, que eu falo a mesma coisa sobre eles, porque a gente tem, né, no nosso país tropical uma variedade muito grande de frutas, né? E nessa variedade a gente tem uma quantidade muito grande de vitaminas, minerais, fibras, e é sempre legal, né? A gente tá utilizando as frutas, principalmente para compor as sobremesas, né? Sem estar utilizando o excesso de açúcar, enfim, né? Para que as pessoas também possam estar utilizando, consumindo, né? Salada de frutas e por aí vai. Bem, a gente tem o grupo das castanhas e nozes que são extremamente ricos. É claro que são produtos um pouco mais caros, mas a gente também não precisa usar uma quantidade tão grande, né, desse grupo de alimentos e eles conferem um sabor maravilhoso. Se você insere uma castanha numa salada, se você insere uma amêndoa no arroz, enfim, tudo vai depender, né, daquele local onde você vai trabalhar e do custo e do orçamento disponível para que você possa estar utilizando. Grupo do leite e queijo, né? Então esse grupo, que é um grupo também, claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado e sempre que a gente estiver utilizando no cardápio, é bom conter essa informação porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são intolerantes, né, ou que têm alergia a leite, enfim, né? Então é importante a gente deixar isso discriminado no nosso cardápio, mas a gente também deve considerar que são alimentos riquíssimos, né, em cálcio, em vitamina D, e aí a gente tem uma quantidade boa de nutrientes nesse grupo de alimentos. O grupo das carnes e ovos, né? Então, carnes e ovos, a gente sabe que carnes realmente é um grupo de alimentos extremamente caro, é pesado, a gente tem que de fato pensar no per capita, qual vai ser a carne que você vai estar utilizando, né? Se você vai poder utilizar uma carne de maior qualidade ou de um pouco menor. Quando eu falo nessa questão da qualidade, eu falo conhecer as partes do boi, ver aquilo que é mais macio, aquilo que pode ser feito, que confere um sabor, enfim, que a gente possa estar utilizando, fazer sempre as trocas, né? O frango, o porco, o ovo, o peixe, enfim. Então, um grupo extremamente vasto e que a gente tem como está enriquecendo o nosso cardápio com esse grupo.